Olá, vamos ler em voz alta agora mais uma parte do nosso livro Crônicas da Transição, que tinha sido publicado por escrito aqui na internet em prestações de agosto de 2011 a janeiro de 2013. Estresses do fim, ou melhor, da mudança dos tempos. Atualmente, pode-se perceber claramente a disputa entre duas fortes tendências sociocomportamentais para o futuro. De um lado, existe a cada vez maior maquinização ou reificação dos cidadãos pelo estresse, pela incessante sobrecarga de tarefas e pelas obrigações escravizantes em favor de um sistema econômico sanguessuga voraz de energias humanas, principalmente as energias laboral e financeira. Isso para não falar da informolatria, que é essa ânsia pela informação que não tem utilidade quase nenhuma, mas que gera uma doença também, um vício, e também gera consequências danosas para o psiquismo e, consequentemente, para todos os corpos. Isso tudo costuma produzir, inclusive, crises nervosas e gerar excesso de cortisona e adrenalina, que, por sua vez, enfraquecem o sistema de defesa imunológico, reduzem a memória, antecipam o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson, além de favorecer outras doenças em geral. Por outro lado, debate-se heroicamente uma proposta de retorno ao eterno evoluir natural da nossa hominalidade, que agoniza e jaz meio sufocada dentro de cada cidadino. Esse traço único que nos caracteriza como seres especiais na cadeia evolutiva vive à espera de uma atenção maior para realimentação dos velhos sonhos, da ingênua e inseparável esperança de dias melhores do ponto de vista ético, social e afetivo para todos. Durante as atuais sacudidelas desintoxicantes do intestino planetário e frente aos grandes leviatãs cronofágicos desta intertemporaneidade, quando tudo é para ontem e para consumo, e também para ingestão, digestão e congestão irrefreadas, o mais urgente é cada um se conscientizar e se projetar consciencialmente para o tempo transfuturo. Isso significa trazer o futuro para o presente. Para isso, mister se faz voltar ao passado em sentimento, revivendo o tempo inocente de criança ainda disponível na nossa caixa de memórias, doido para molecar com o estressado, intoxicado e apressado tempo presente, que, no fundo, clama por paz ao coração e também ao ilhéu. Enfim,
é melhor voltar em parte agora para a vida natural e simples, a fim de estar inteiro e mais saudável depois, e para ver mais lucidamente tudo de grandioso que já vem por aí para toda a humanidade. Nunca perdemos de todo nossa naturalidade e nossa infância pura e simples. Quanto menos compactuarmos com as imposições desumanizantes dos sistemas leviatânicos, político e econômico, mais esses nossos sentimentos naturais prevalecem em favor dos nossos sistemas circulatório, respiratório e digestório, da mesma forma que em favor do sistema divino universal. Na atual conjuntura geotransicional, estes reclamam prioridade. O bom futuro e também o transfuturo, ou seja, depois que baixar a poeira transicional planetária, em nível de saúde e de bem-estar multicorporal, está na infância eterna, rica e brincalhona que ainda podemos presentificar. O futuro de cada um de nós depende disso para ser felicitador, para ser deveras uma linda época. Mente humanitária sã, corpo planetário são. E cada um de nós, seres humanos, é uma célula deste grande ser global. Cada um, em particular, pode contribuir para a melhoria do todo, de alguma forma retomando aquele sonho de criança de ser um super-herói salvador da humanidade, desta feita como integrante de uma pleiade de seres fantásticos e poderosos. Para isso, basta ajudar os outros e ajudar-se, e cuidar dos outros e cuidar-se, enquanto ocorre a macrodesintoxicação global. E aí, qual tendência há de imperar amanhã? Vós decidis. Mesmo que o sistema mundanal político-econômico desabe sobre nós, amemo-nos. E cada um que, entre aspas, teme a Deus, ame mais e mais intensamente a si mesmo e aos outros, consequentemente ao próprio Deus. Roguemos a Ele, mais do que nunca, que não nos deixe cair nas tentações mundanais, especialmente naquelas sensorialmente atrativas, que se transformam gradativamente em microestátuas de sal em nosso organismo, bloqueando o hemotráfego, nos adoecendo, nos empurrando mais depressa para o fim do próprio mundo fisiológico, mesmo que muitos de nós estejamos indo excitados e aos risos pelo corredor de tal morte prematura, estúpida. Nós aludimos ao sal neste arrazoado, mas, em verdade, o sal natural, ele é um cristal que tem o poder de energizar e purificar ambientes, afastando energias ruins acumuladas. Talvez por isso Jesus disse que aqueles referidos nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 11, são
o sal da terra. Lá em Mateus 5,13. É consabido há muito que o sal natural modifica o ambiente através de sua energia mineral. Através da sua energia mental, coligada com as altas frequências do amor e da oração, o homem pode modificar o ambiente, inclusive aquele do seu próprio corpo, com rearrumação magnética e cinética de sua cadeia de DNA e de suas moléculas. Nós podemos, inclusive, com o poder mental, aumentar a quantidade de hélices da nossa cadeia de DNA. Da mesma maneira, a humanidade, mesmo que não toda, mas em sua parte majoritária, se coligada em prece e em amor para elevar a cristicidade e a cristalinidade que possui, pode transformar positiva, magnética, luminosa e fractalmente o ambiente corporal terrestre, ainda que a partir de iniciativas individuais que se forem espalhando através de sutis recursos multiplicativos, como, por exemplo, ressonância afetiva, efeito borboleta, satélites de oração, bons exemplos de conduta pessoal, cultivo da paz íntima, etc. A começar com proveito no próprio lar. É como disse Mahatma Gandhi: se um único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Imagine se houver uma coletividade sintonizando no atingimento dessa mesma plenitude. Já pensou? Aqueles que agem conforme os referidos nas bem-aventuranças, como o sal com gosto, ou melhor, como seres cristais, esses purificarão e energizarão a terra. Contudo, o que nós ingerimos hoje, em forma de tempero ou de conservante, e que tecnicamente deveria chamar-se sodina, é um industrializado, venenoso e tóxico subproduto do sal, que tem o poder apenas de elevar a pressão arterial, adoecer e antecipar a morte para a grande maioria de nós. Daí, João 1, capítulo 2, versículo 25, alertar: não ame o mundo, nem as mundanidades. Se alguém ama o mundo, o amor ao Pai não está nele. Não importa, ou não deve importar, a alta pressão das artérias corporativas hedonistas. O que importa agora é nos mantermos em paz interior e vivermos espiritualmente alegres, para que nossos números diastólico e sistólico mantenham-se o mais possível normais, quer em relação ao fluxo sanguíneo, quer em relação às emoções, favorecendo assim também o sistema circulatório de todos os corpos,
em nosso derredor, inclusive aquele do corpo planetário. Não podemos perder nossa dignidade como pessoas humanas, nem podemos deixar o planeta perder a sua e morrer à míngua. Vamos nos unir cheios de fé e de amor para ajudar os super-heróis angelicais interestelares que estão chegando para salvar nosso mundo em sua materialidade e espiritualidade. Empunhemos para tanto a espada a laser do nosso pensamento positivo e amoroso, o que repercutirá imediatamente, pelo menos no mundo psicobiofísico de cada um de nós mesmos, como lutadores fulgurantes. Segundo pesquisadores dos calendários maias, a atual geração humanitária testemunha o encerramento do quinto grande ciclo evolucional do planeta. E nessa pororoca intercíclica, tragédias e abalos de toda ordem são normalmente naturais e previsíveis. Isso lá tem sua lógica. Deveras, toda mudança de um grande ciclo tem suas catástrofes, sacudidelas e solavancos naturais, como houve nas grandes mudanças cíclicas anteriores. Só que, na atual mudança, porque passa o nosso esférico, errante, navegante astrofísico, a intensidade das catástrofes naturais depende em grande parte da mente humanitária. E nós entendemos que há uma tecnologia de sustentação do ambiente global, capitaneada pelo Cristo e secundada por engenheiros espirituais superiores, para que não ocorram tragédias em nível global, mesmo porque a atual humanidade ela é híbrida. Há uma parte dela da antiga civilização espiritual misturada com uma nova parte composta pelos novos membros da humanidade que vai viver na nova terra que está surgindo. E essa nova humanidadezinha que está aí, que são essas crianças e adolescentes, na verdade estão espalhadas em todos os quadrantes do globo. Daí porque a espiritualidade superior não permite destruições catastróficas em nível global, para evitar a dizimação dos novos moradorzinhos. Mas, no geral, como sempre, há muitos de nós, da velha guarda terráquea, que vai integrar a nova humanidade. São aqueles que se prepararam e que ainda estão lutando para melhorar a sua condição psicobiofísica em nível vibratorial e que vão merecer continuar aqui na Terra, na nova Terra. Aqueles que não atingiram esse nível vão continuar também vivendo, porque nós somos imortais, mas serão trasladados para outros mundos compatíveis com seu grau evolutivo.
há muitas moradas na casa do Pai, não é isso? Para todos os gostos e níveis evolutivos. Na média, o poder mental que ainda dispomos pode ser utilizado a nosso favor, inclusive porque ele regula o poder natural. Podemos utilizar o nosso poder mental, individual e coletivamente, para aplanar os ambientes naturais. Isso vale para todas as estruturas duais mente e corpo, desde os seres humanos até os seres planetários, como a Terra, cuja mente é justamente a humanidade e cujo corpo é a esfera geofísica. É a ampliação do princípio mens sana in corpore sano. A evolução dos animais, vegetais e minerais dá-se naturalmente, no máximo darwinianamente. Eles não influenciam mentalmente em ocorrências cósmicas sobre seus ambientes naturais. Já o Homo sapiens, ou seja, nós, com suas condições culturais de homo religiosos, homo científicos, homo opinandes, homo econômicos e homo moralis, interfere drasticamente não somente no próprio habitat, culturalizando-o e transalquimiando-o através de influxos energéticos vibratoriais, como também, por via de decorrência, gera destruições naturais intraterrestres ou potencializa as incidências ou os efeitos de destruições extraterrestres. Principalmente porque ainda estamos muito distantes da condição de Homo consciens. Ocorre, contudo, que o poder maior vence o poder menor. Mesmo nossa vibratorialidade ainda destrutiva e tendente a provocar alterações geofísicas, há um poder superior que segura a estrutura no modo que ela se encontra, impedindo maiores destruições. Porque se dependesse da mentalidade coletiva humanitária, talvez nem estivéssemos mais aqui contando histórias. Muita coisa já teria sido destruída, inclusive antes do final do século passado. Muitas profecias de venerando os espíritos superiores já tinham previsto destruições, a conclusão do ciclo, inclusive de forma destrutiva. Aliás, já começa com o Apocalipse, não é? A profecia mais, talvez, horripilante. Nostradamus, Edgar Cayce, outros grandes profetas, o próprio Ramatiz, todos já, Emmanuel, todos já tinham previsto a conclusão do ciclo antes da virada do século. E por que ainda estamos aqui nesta 1ª hora? Porque a misericórdia de Deus colocou a mão sobre nós, nos dando uma oportunidade a mais, estendendo um prazo para que nos melhoremos, a fim de haver uma mudança não tão catastrófica. E certamente a mão de Deus impediu destruições cosmofísicas de maior monta. Porque se ele concedeu um prazo para que nos melhoremos, consequentemente
ele ofereceu as condições de habitabilidade em condições normais de temperatura e pressão. Então ele mexeu lá os seus pauzinhos para que catástrofes e destruições provocadas inclusive pela insana mentalidade coletiva terráquea não ocorressem. Agradeçamos e aproveitemos esta 1ª hora, esta prorrogação para aproveitar e melhorar a nossa condição espiritual e valorizar a concessão do prazo extra. Jesus, quando ele foi questionado lá naquele tempo, 2000 anos atrás, ele declarou o quê? Nem ele sabia quando seria o dia do fim. E fim, naturalmente, da atual era, não é isso? Porque ele disse: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mas sobre esse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas o Pai somente. Está lá em Mateus capítulo 24, versículos 35 e 36. Então, ele não soube como seria. Por quê? Porque muito certamente, dada a essa variável tão randômica, mutável, impetuosa, revoltosa, hesitante, imprevisível e emblemática como é a mente humanitária, nos tempos, nos espaços e nas dimensões do grande algoritmo universal, fica difícil prever consequência das consequências do que será 2000 anos adiante. Porque ele não veio destruir a lei. E uma das leis é a lei do livre-arbítrio, não é mesmo? Nós podemos mudar o nosso futuro a qualquer momento. Aí mudanças de planos também ocorrem para, inclusive, anular profecias detalhadas já bem montadas. Porque houve alteração no comportamento humanitário. Vamos, pois, levantar o nosso bom astral e intensificar as ações no campo do bem para ajudarmos a Terra nesta fase de maior ocorrência de crises cataclísmicas morais, não é? Para ajudarmos a nós mesmos, que somos o sal e também os neurônios da Terra. Nós temos o poder. Agora, nosso poder pode ser usado para construir ou para destruir. Há cataclismos mentais no ar, tsunamis de ondas mentais para todo lado, através de ondas mentais magnéticas, e nós precisamos mudar o tônus vibratorial dessas ondas para colaborarmos com Cristo na transição planetária, mais conforme com os propósitos evolucionais superiores. Quando a gente odeia, por exemplo, fica mandando ondas mentais negativas na direção dos outros, aquilo vai gerando ondas que poderão empoderar mais ainda aqueles que eventualmente estejam conspirando contra
os planos crísticos de evolução do planeta. Vamos amar, inclusive os nossos inimigos, que na verdade os nossos inimigos são criados por nós mesmos. Nós alimentamos o tigre. Então vamos ampliar a visão crística e cristal, a fim de só mandarmos de nossa mente ondas mentais luminosas e positivas. Quando fazemos isso, é uma forma de caridade mental e que gera em nosso corpo físico ondas fotônicas. O amor gera fótons. O amor, como grandeza física, gera fótons no organismo. E a Terra, atualmente, não está mais no espaço. Não está mais no espaço aberto. A Terra entrou em um grande cinturão de fótons que arrodeia o planeta Sol Alcione. Então, se a Terra está dentro de um cinturão de fótons, vamos também transformar em fótons a nossa estrutura físico-espiritual. Por que não? Porque isso significa compatibilizar as energias para um ajuste de convivência, uma elevação vibratorial. E o amor é o caminho. Quando nós amamos, a gente momentaneamente se ilumina. Por isso Jesus ter dito naquele tempo: a sua luz brilhe, ou brilhe a vossa luz. Essa fotonização da estrutura atinge inclusive as células, podendo inclusive curar doenças e aumentar a saúde. Consequentemente, a gente consegue viver melhor dentro dessa transformação ambiental pela qual a Terra está passando, ao ter entrado desde 2012 completamente no cinturão de fótons de Alcione. Então, se é fótons lá, vamos ser fótons aqui no nosso coração. Obrigado e até daqui a 2 meses, se Deus permitir.